Desde o momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram o primeiro pecado e foram arguidos pelo Senhor e, consequentemente, condenados por sua desobediência, um encontro foi marcado. Um encontro no qual o descendente da mulher seria ferido e padeceria para que finalmente a morte fosse vencida, a maldição retirada de sobre a criação. Muitos séculos depois dessa promessa, o encontro marcado e tantas vezes lembrado, como por exemplo pelo profeta Isaías, foi finalmente anunciado como iminente. Um encontro que era absolutamente inescapável, mas ao mesmo tempo terrivelmente sofrível. O encontro do Senhor da vida com a morte. O encontro do Filho de Deus com a ira de Deus. O encontro que deveria ser a priori meu e seu para prestar contas a Deus, o justo juiz. A Bíblia registra algumas palavras de Jesus que são muito interessantes e que muitas vezes passam despercebidas de leitores cada vez mais apressados. Quando celebrou a última legítima Páscoa nos moldes hebraicos, ele afirmou que ansiou por aquele momento, por aquela Páscoa em especial com seus discípulos. Observe que Jesus já andava com eles há 3 anos, mas aquela era uma Páscoa diferente das demais. E devemos nos perguntar, por quê? Porque ele ansiara por aquela Páscoa em especial. O que havia de diferente nela? A resposta é que naquela noite ele cumpriria tudo o que a Páscoa significava. Os milhares de cordeiros que foram mortos durante toda a história de Israel finalmente teriam seu antitipo, teriam seu cumprimento em Jesus, o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Para Jesus, este encontro significava o cumprimento da promessa de Deus de, tendo enviado a semente da mulher, chegar o momento em que ele esmagaria a cabeça da serpente. Era, sem sombra de dúvida, o propósito da sua vinda, como ele mesmo afirmou ao dizer que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Para o Pai significava, por outro lado, demonstrar cabalmente sua ira contra o pecado, a ponto de não poupar nem mesmo seu próprio filho. Você pode estranhar esta afirmação, mas a morte de Jesus na cruz é a mais completa demonstração da ira de Deus. Naquela cruz, Cristo levou sobre si a condenação que era absolutamente merecida por nós todos, a ponto de, num brado de dor insuperável, clamar num grito de abandono: meu Deus, por que me desamparaste? Por outro lado, naquele palco cruento há também a maior manifestação de amor jamais vista. Ali, o Filho de Deus dá a vida pelos que o Pai lhe deu, sofre a condenação que lhes pertencia, realiza o mais penoso dos trabalhos e, apesar de tudo, o faz com alegria porque vislumbrava o fruto desse trabalho, o amor do Pai, e não a sua ira sendo derramado sobre milhares de pecadores, todos iguais a mim, todos iguais a você. Disso tudo nós sabemos. Mas o que significa aquele lugar de Calvário para você? Ali o Pai marcou um encontro com o Filho, mas também com pecadores. Ali a dívida desses pecadores, e não o seu corpo, foi encravada no madeiro. Mas, lamentavelmente, tem muito pecador fazendo pouco caso da cruz, preferindo outros tipos de encontros, como o sofá com os amigos, mas rejeitando buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado. Cuidado para que você, preferindo as demais coisas, não fique de fora do reino de Deus. O encontro foi marcado. O Filho não faltou a este encontro. E ainda hoje ele chama pecadores para irem a ele. Ele ainda diz: você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Ele ainda chama. Você tem sido abençoado pelas nossas devocionais, pelos nossos estudos bíblicos, pelas nossas mensagens? Gostaria que outras pessoas também fossem abençoadas? É muito simples. Inscreva-se. E depois compartilhe o link com outros amigos seus e peça para eles se inscreverem também. O nosso endereço é muito fácil de ser guardado, é youtube.com/IBNPOD.
C Marton Mendes